Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, que vai falar sobre a chegada dos semáforos inteligentes à cidade e também sobre a segunda etapa da campanha Faixa Viva. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Gonçalves. Olá, Antônio Carlos, grande prazer recebê-lo novamente. Olá, Edson, prazer estar aqui. Bem, Antônio Carlos, a CET está lançando a segunda etapa da campanha Faixa Viva. Como é que vai ser essa etapa? Então, a campanha Faixa Viva é uma campanha que foi lançada em maio de 2011, né? Está fazendo 4 anos agora, ela é premiada em outubro de 2012 pela Associação Nacional de Transportes Públicos, e agora nessa etapa o que a gente percebe é que parte da população não entende ainda como se comportar na travessia e na parada dos veículos. Então nós estamos fazendo uma grande adesivagem nos veículos, no vidro traseiro, no canto superior do lado esquerdo, com adesivo da Faixa Viva, porque isso possibilita ao cidadão que está andando com os veículos, com o automóvel, por exemplo, eu estou atrás do teu carro está adesivado, eu percebo que a qualquer instante, numa faixa não semaforizada, você pode parar para dar... Tem uma mãozinha, algo assim? Tem uma mãozinha, tem, para dar a travessia para o pedestre. E na faixa, onde é a faixa viva, nós escrevemos Faixa Viva, que é para o pedestre saber efetivamente aonde atravessar com segurança, para que a gente tenha essa campanha vitoriosa no município. Como é que você avalia a primeira etapa, assim? Eu sinto que há uma evolução muito grande e positiva, não é, Fifi? Você concorda com isso? Os motoristas estão parando na faixa viva. Estão parando, a gente percebe o número de acidentes caiu 35% nos últimos 4 anos de acidentes com pedestres atravessando as vias. Ocorre que algumas pessoas ainda fazem o sinal em faixa semaforizada, que não deve fazer. Semaforizada tem o semáforo, não precisa fazer o sinal. E em locais que não tem nem a faixa. O cidadão quer atravessar, ele estende o braço e atravessa sem ter a faixa. Então essa campanha agora é a conscientização final para que a gente tenha uma adesão grande de pessoas e que a cidade, Edson, efetivamente entre no rumo de uma cidade desenvolvida com cidadania. Não é um programa de um governo, um programa da CET, é um programa da cidade de Santos, para que a gente tenha essa tranquilidade na travessia dos veículos. É interessante porque quem já esteve na Europa, em algumas cidades da Europa, sente a diferença, né? Você na Europa, você pisou na faixa, o carro para. Não adianta. Aconteceu comigo, eu estava em Portugal, pisei na faixa, até fiz sinal para o motorista, ele não passou. Esse cara vai querer que eu atropele ele, eu me ferro aqui, vem com pedido de indenização. Quer dizer, é uma diferença cultural muito grande. Mas eu acho que nós estamos avançando, graças a Deus, nesse aspecto, Fifi. Eu também acho. Acho que é um caminhar, né? Só tem 4 anos de campanha. Eu entendo que nós vamos enfatizar muito numa terceira etapa com os alunos da rede pública municipal, estadual e escolas particulares, uma forma de conscientizá-los para quando eles entrarem efetivamente no sistema de trânsito, quando tiverem 18 anos, saberem exatamente como se comportar quando pegarem alguém querendo atravessar, como nas cidades desenvolvidas do mundo todo. Eu acho que essa campanha é muito interessante, Antônio Carlos. Nas escolas, nós temos que preparar o futuro desse país, investir nas crianças, quando elas chegam, já chegam preparadas. Esse é o caminho para o Brasil. Sem dúvida, você percebe... Agora não, que já tem bastante tempo, mas eu percebi a diferença minha quando comecei a colocar cinto de segurança e do meu filho, que era pequeno. O meu filho entrava no carro, a primeira coisa que ele fazia era colocar o cinto de segurança. Eu tirei carta, não tinha exigência, foi uma adaptação. Então você consegue um convencimento muito maior com as crianças. As crianças, se a gente tiver uma campanha efetiva com essa garotada, eu acredito que daqui a uns 8 anos, essa garotada entrando no sistema de trânsito, o garoto que hoje tem 10 anos, quando ele tiver 18 anos, nós estamos formando novas gerações aqui em Santos que tem uma conscientização mais adequada para a travessia nos locais do município. Para quem vive em outra época, quem vivia em outra época, não estava acostumado, só tem um jeito, filho. A primeira multa a gente nunca esquece. Depois da minha primeira multa, nunca mais entrou no carro, cinto de segurança. Quer dizer, é educativa. No caso, nós temos que fazer campanhas educativas, mas a multa também é educativa. Sim. Porque ela obriga a pessoa a pensar, vai doer no bolso, aí aprende. É o que você falou de cidades da Europa que o cara não passa, porque ele sabe que se ele atropelar na faixa, a multa é absurda para ele. Nossa, vai para cadeia. E a indenização é grande. Então o cara se precaver de alguma forma. Agora, no Brasil, a gente tem
essa sistemática colocada, as multas estão desatualizadas. Há 15 anos você não tem nenhum reajuste em multas na área urbana dos municípios. Quer dizer, não que a gente queira multar para arrecadar, mas você tem que multar para punir, para a pessoa não fazer de novo. E orientar a princípio. Então é nessa linha que a gente está indo na campanha Faixa Viva. Eu acho que o importante é o motorista se conscientizar, aquela velha história, né? No trânsito somos todos pedestres. Porque eu dirijo, você dirige, mas a gente também anda pelas ruas com a família, com os filhos, com os amigos. Quer dizer, então, a gente tem que aprender a respeitar o pedestre. E também o pedestre tem que aprender a respeitar o motorista. Sem dúvida, até porque os carros não andam sozinhos, né? A gente tem que estar dentro deles. E quando a gente sai, nós voltamos a ser pedestres. Então é importante que a gente saiba efetivamente respeitar tanto os automóveis, as motos, as bicicletas, como os pedestres. Eu acho essa campanha muito positiva. Nós aqui do Jornal da Orla vamos apoiá-la com toda a força. Agora, Antônio Carlos, outra questão que me preocupa é das bicicletas. Tem muito ciclista mal educado na ciclovia, o sinal fechado para ele vai. Eu já vi acidentes, já vi ciclistas avançando em cima de pessoas de idade. Quer dizer, eu defendo que voltasse a ter placas nas bicicletas. Isso daí... Tinha que ter placa para você identificar, porque o sujeito atropela, vai embora, às vezes o idoso cai, quebra o braço, quebra o fêmur, se ferra todinho para falar o português claro, e ninguém é responsabilizado. Não, isso você tem razão. Isso daí a gente está vendo com a AGEM para ter um emplacamento metropolitano. Sim, sem dúvida. Tudo tem que ser metropolitano. A quantidade de bicicletas que vem de Guarujá, de São Vicente, acho que vão de Santos para lá também, é enorme, diariamente. Então a gente precisa ter esse emplacamento metropolitano para ter uma fiscalização mais eficiente. A gente faz uma fiscalização, mas é exatamente o que você está falando. Você não identifica o proprietário da bicicleta. Num caso desse, se o cara comete um acidente e foge, você não consegue identificar aquele proprietário. Com a chapa, a placa da bicicleta, não tem problema. Vai saber quem o dono, o responsável. Verdade, né? Isso daí a gente precisa avançar e rapidamente. Porque isso é mais segurança para todos, né? E a quantidade de bicicletas é enorme. Em Santos a quantidade de bicicletas é enorme. Basta você ir na balsa de manhã cedo e no final da tarde, na divisa com São Vicente, na praia, de manhã cedo e no final da tarde. É uma quantidade muito grande. E a cidade está adequada, Santos está adequada, com uma malha cicloviária bastante interessante, né? Mas a gente tem muito a evoluir ainda, tem muito desrespeito com bicicletas andando na contramão, andando sobre as calçadas, indo para cima dos automóveis. Então, enfim. Não dá para fazer uma campanha nesse sentido. Eu acho que primeiro tem que emplacar, para poder punir os infratores. Porque não adianta fazer uma campanha, o infrator não quer nem saber. Uma segunda etapa, fazer uma campanha também. Tem que fazer. Vamos acelerar isso, tem que fazer. Bom, agora vamos falar sobre o trânsito na cidade de Santos. É complicado, né, Antônio Carlos? Cada vez mais carros na cidade. Como é que a gente resolve? E aí tem agora a questão do VLT que podia ajudar a melhorar o trânsito, obra parada. Como é que a gente faz, Antônio Carlos? O VLT é fundamental porque ele traz 70 mil passageiros de São Vicente para a região de Santos, a região central de Santos, na hora que a segunda etapa estiver pronta. Essa obra, infelizmente, está paralisada por uma discussão boba, porque está mais do que provado que, em termos de fluidez no trânsito, o local que ele está sendo feito é o local mais adequado. Já foi dito diversas vezes, já foi justificado muitas vezes junto ao MP, mas ainda não existe convencimento por parte do Ministério Público. E a gente espera que agora a Justiça, que cabe a ela demandar o que vai ser feito com essa obra, tenha bom senso de ver que o melhor local é no canteiro central. Porque se fizer junto à antiga linha do trem, a antiga linha do trem só tinha uma faixa de linha de direção, não tinham duas. O VLT vão ter duas. A antiga linha do trem não tinha estações ao longo dessa linha que te aumente a largura entre linhas. Essa daí vai ter. E a conversão à direita, sempre no sentido Ponta da Praia São Vicente, se o VLT vier onde está a linha do trem antiga, ele vai ter cada cruzamento na Conselheiro Nébias, no Canal 3, na Ana Costa, Canal 2 e Canal 1, vão ter 3 tempos semaforizados. Quer dizer, nós vamos travar mais ainda o trânsito em Santos. Se ele vier no canteiro central, nós vamos ter o tempo semaforizado que é hoje, apenas 2 fases. Então, não tem menor justificativa técnica para mudar esse projeto que está sendo implantado pela MTU. Bom, nessa briga, nessa queda de braço entre o Ministério Público e a Prefeitura, a CET, quem paga essa conta é o cidadão de Santos, aquele que precisa, principalmente o trabalhador que não tem carro, que precisa do transporte coletivo, não é? Para se dirigir ao trabalho e para voltar para casa. Esse é que está pagando a conta. Sem dúvida. Quem perde é a população, porque o VLT é um transporte que ele é preferencial na via, quer dizer, o deslocamento dele é muito mais rápido, muito mais ágil. Cada composição de vagões comporta até 400 pessoas.
os ônibus no limite comportam de 60 a 70. Então você perde a oportunidade de tirar ônibus das ruas, dar uma fluidez diferenciada nesse trânsito que já está muito ruim no município de Santos e favorecer o deslocamento das pessoas que fazem essa interligação São Vicente e Santos. Bom, com relação aos semáforos inteligentes, quando eles vão chegar a Santos? Já chegaram, já estamos fazendo as contagens na região da Orla da Praia, são 49 cruzamentos semaforizados, da divisa com São Vicente até Alexandre Martins, a Ana Costa inteira, na Nossa Senhora de Fátima até a rua Júlia Ferreira de Carvalho e na Martins Fontes até a rua Caraguatatuba. Eu imagino que até agosto desse ano essa implantação está concluída. Isso deve melhorar o trânsito? Bastante, principalmente o deslocamento de São Vicente e Santos no período da manhã. Outra questão que eu não entendo da CET, a incoerência total da CET. Ali no Canal 3, ali onde tem o hotel, a CET fez uma faixa exclusiva, um estacionamento para táxi do lado direito. E tem muita gente que estaciona irregularmente do lado esquerdo, fica difícil de passar carro ali. Por que esse estacionamento do lado direito? Do lado direito para favorecer o embarque e desembarque do hotel, principalmente de ônibus. Antigamente ficava do lado esquerdo e as pessoas tinham que atravessar a via para levar as malas para dentro do hotel. Os táxis para favorecer também os hóspedes que estão no hotel. Esse rabo de fila, ele hoje está na rua Pindorama, ele vai sair de lá porque está tendo uma reclamação muito grande, vai para o outro lado do Canal 3, no sentido centro-praia. Agora, aquele estacionamento do lado esquerdo, que se dá a partir da rua Alto Feliciano até a Governador Pedro de Toledo, na realidade aquele estacionamento não deveria estar ali, porque aquele estacionamento ele faz um X em termos da passagem desses veículos. A contagem que nós temos daquela região da cidade é um volume muito pequeno de trânsito naquele trecho, por isso que a gente está mantendo. Se tiver um aumento significativo, a gente vai ter que tirar parte dessas vagas do lado esquerdo. Bom, eu entendi, para proteger, dar mais segurança ao hóspede e tal, mas 1 quilômetro mais ou menos à frente tem um centro espírita que cuida de crianças especiais e o estacionamento, obedecendo o mesmo critério, deveria ser na faixa da direita também, e não da esquerda, ou seja, a CET protege a vida do hóspede do hotel, mas não protege a vida da criança especial. Como é que você explica isso? Não, aqui a criança especial, ela não embarca e desembarca sozinha, ela precisa sempre ter alguém do lado dela. E o embarque e desembarque do lado direito, ele é permitido. O que você não faz é o estacionamento do lado direito. Mas você pode fazer o embarque e desembarque com tranquilidade e depois fazer o estacionamento do lado esquerdo no horário permitido. No sentido Praia Centro, das 7 às 11 da manhã, não é permitido estacionamento a partir da Governador Pedro de Toledo. Ok, Antônio Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. A gente espera aí que o trânsito possa melhorar na cidade de Santos e que essa novela do VLT tenha um fim favorável à população de Santos. Obrigado pelo convite e até a próxima. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.